Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago e hoje eu vou falar um pouco dos livros que eu li nesse mês de julho, que foi... Então acho que quem viu o meu último vídeo, que foi a minha lista de livros que eu pretendia ler na Maratona Literária de Inverno, assim, não deu. Eu comecei muito bem, e até deu pra ver uma parte nesse pequeno vlog aqui no início do vídeo que estava frio e depois ficou quente. E eu tenho alergia a essa mudança brusca do clima. Então eu fiquei com a minha alergia muito atacada. Acabou que eu fiquei com a imunidade baixa e eu peguei uma gripe que durou uma semana. E nesse meio tempo eu não estava com vontade de ler nada. Eu não tinha ânimo para ler, eu não tinha vontade, minha cabeça não estava focada o suficiente para realmente ler palavras, fazer conexões e isso entrar na minha cabeça. Então eu simplesmente ignorei. Eu também tinha falado naquele vídeo, chamei meio que um livro extra, que foi o que eu acabei pegando depois que eu fiquei um pouquinho melhor da gripe, porque ele é uma HQ, então eu senti que era um pouco mais fácil de ler uma história em quadrinhos do que realmente muitas e muitas palavras numa página. Tudo bem, acontece, faz parte da vida. O primeiro livro que eu li, que foi, sinceramente, o que a maior parte desse mês eu passei lendo, A República do Dragão, que é o segundo livro da Guerra da Papoula, escrito pela R.F. Kuang, e eu não vou falar muito sobre esse livro agora, porque eu pretendo fazer um vídeo só sobre a trilogia. Eu vou pegar o terceiro livro em seguida, então, também considerando que esse é o segundo livro de uma trilogia, não tem muito que eu possa falar sem dar grandes spoilers. Tudo que eu vou falar é que eu gostei da metade pro final. Eu tive certo problema com o ritmo da história, especialmente nesse início, o que é algo engraçado porque a história em si tem um ritmo já bem acelerado, parece que cada capítulo acontece 300 coisas ao mesmo tempo, mas isso também é uma coisa que eu quero conversar no meu vídeo sobre a trilogia, que é um aspecto da autora que, pra mim, eu sinto que ela melhorou muito em Babel, mas é um aspecto sobre a narração que eu não sou o maior fã, mas eu sinto que ele conseguiu me prender depois e aí eu acabei realmente gostando e ficando bem animado pra ler o próximo. Então eu terminei A República do Dragão e direto eu fui pra Maratona Literária e eu comecei lendo Piranesi, que é um livro que eu já tava de olho já faz muito e muito tempo e eu tô muito feliz que eu finalmente consegui ler. E também, como eu falei, eu não peguei muitos spoilers desse livro. Muita gente que foi muito educada já falaram que esse aqui é um livro que é melhor você entrar nele sem saber muita coisa. Foi o que eu fiz e eu também é o que eu quero fazer para quem estiver assistindo esse vídeo, então eu não vou contar muitas coisas. Uma geralzinha sobre o que eu senti e sobre o básico, sobre o que é essa história. Nós vamos acompanhar esse homem chamado Piranesi. Ele mora nesse lugar que ele chama de A Casa, e é um labirinto cheio de estátuas, e nós vamos acompanhar ele vivendo nesse labirinto através do seu diário. Ele é um livro epistolar. O objetivo dele ali dentro, basicamente, é catalogar estátuas, é estudar as marés, e é isso. É isso que eu vou dizer, que é a premissa básica. E esse livro, ele tem muitas coisas que eu gosto no livro. Primeiro que Piranesi é um personagem acadêmico. Ele é uma pessoa inteligente, mas ele também tem uma certa pureza, uma certa infantilidade que deixa a história um pouco com um tom leve e engraçado e gostoso de ler sobre a perspectiva dele sobre o que está acontecendo. E apesar dessa história parecer ser um pouco mais acadêmica, ela também tem esse tipo de magia que eu considero abstrata
um tipo de magia que não é totalmente compreendida, algo mais antigo ou ancestral, que é algo que nós perdemos e nós não temos exatamente mais o acesso. Então também tem esse tom que é insólito, mas que eu amo. Tem esse contraste do irracional com o racional, da ciência com a magia, da, da sanidade com a loucura. E toca em alguns pontos até, de certa forma, filosóficos sobre a vida, sobre ideias, sobre pessoas. Será que eu tô falando demais? Não, é isso que eu tirei da obra. Eu também não diria que esse livro em si é um mistério, apesar dele ter mistério. E quando eu falo isso, não quer dizer que eu não fico tentando prever o que vai acontecer. O nosso personagem ele vai descobrindo coisas sobre esse ambiente e nós vamos descobrindo junto com ele. Você vai aprendendo as coisas junto com o personagem. E, e, e como é um livro de certa forma curto, não é uma coisa que vai demorando para acontecer. E tu acaba ficando mais instigado e quer saber o que vai acontecer. Ou seja, depois de falar tudo isso, é um livro com vibes. E depois eu li Kim Ji-young, nascida em 1982, da Cho Nam-jo, eu acho que assim se fala o nome dela. E assim, esse livro, ele me fez sentir a mesma coisa quando eu tô navegando na internet e eu vejo um vídeo de chá revelação e aí o marido, ele vê a fumaça ou outro tipo de item bizarro usado para revelar o tal gênero do seu bebê da rosa. E aí o homem aparece muito triste. E aí eu olho esse tipo de vídeo e eu também fico muito triste, mas pelo bebê, fico muito triste sobre esse tipo de cultura e também irritado como esse tipo de vídeo também fala sobre o mundo que a gente vive. E a história começa quando a personagem, a Kim Ji-young, ela já tá casada, ela acabou de ter uma filha, ela virou uma dona de casa, ela não trabalha mais, ela simplesmente vive dentro de casa, cuidando da sua filha, cuidando da casa, enquanto o marido sai para trabalhar. Algo estranho começa a acontecer. Ela meio que incorpora mulheres que passaram pela vida dela e ela não percebe que ela tá fazendo isso. E isso acaba causando certos conflitos com o marido dela e também com a família do marido dela, que começam a achar que ela tá ficando louca, que ela tá sendo inconveniente, que ela tá sendo desrespeitosa. Então nós voltamos para 1982 para ver como é que foi a vida dessa personagem, para entender como ela chegou onde ela está agora e tentar entender o porquê isso está acontecendo. E eu entendo agora porque esse livro é muito aclamado e muito odiado ao mesmo tempo. A escrita desse livro, ela é muito direta, parece que alguém tá contando uma história pra você, como se você estivesse deitado e alguém tá contando essa história pra você dormir, só que é uma história quase de terror. Esse livro ele não é autobiográfico, mas a autora vai usar experiências que ela teve na sua vida pra criar essa personagem que é meio que o padrão da mulher coreana. O que eu não sabia que ia acontecer é que, de tempos em tempos, ela fala alguma coisa que acontece com a personagem, e aí, meio que prevendo que certas pessoas vão falar: nossa, isso é um exagero, isso não acontece de verdade no mundo real, ela coloca referências de dados de onde ela tirou essas coisas, como se fosse uma tese. Ela sustenta então os fatos, os acontecimentos que acontecem com essa personagem com pesquisas. Nesse livro nós vamos ver como as coisas não só simplesmente são, mas sim uma consequência dos atos do passado de um país que, quando não bem resolvidos, acaba
reverberando até os dias atuais. Então nós vamos voltar pro ano de lançamento desse livro, que se eu não me engano foi 2016. E o que estava acontecendo na Coreia nessa época é que uns meses antes do lançamento, uma mulher foi assassinada perto da estação de Gangnam, em Seul, por um homem em um crime de ódio. Esse livro acaba sendo lançado e ele começa a ter esse burburinho e as mulheres começam a querer serem ouvidas. E essa força feminista, ela foi rebatida como uma força machista assustadora. Hoje nós vemos na Coreia o movimento 4B, e aí esse livro também acaba pegando toda a popularidade que é merecida. Ele vai ser traduzido para várias línguas e mulheres de várias partes do mundo começam a se identificar com ele e ver que isso realmente é um tema universal. E é por isso que eu sinto que esse livro vai ser um clássico. Pegando o que esse livro se tornou além da obra, ele se tornou um símbolo. Ele tá além do se ele é bom ou ruim, porque isso é subjetivo. E é engraçado também como o livro ganhou muita popularidade quando o Namjoon, do BTS, falou que leu ele. Mas se uma mulher coreana fala que leu esse livro, ela é rechaçada. Isso já nos diz muito sobre a história e também sobre esse livro como um símbolo. Eu estava editando vídeo e eu lembrei de umas coisas sobre esse livro que eu acabei não comentando, porque eu fico com muita pressão quando tem uma câmera na minha cara e eu acabo esquecendo das coisas que eu acabo anotando sobre o livro. Então, os personagens, eles são totalmente um grande nada. Eles não são nada marcantes. Só que se você parar pra pensar, Kim Ji-young é um nome que nessa época, em 1982, era um nome muito comum. E a personagem, ela foi feita para ser essa tal mulher coreana comum. É como se aqui fosse a nossa Maria. Nem sei se usam tanto Maria hoje em dia, mas dá pra entender o conceito. E eu sinto que isso também se estende para os outros personagens. Eles não são interessantes. Eles não são... Eles são coisas básicas. São coisas... Mas eu não vejo isso como um ponto negativo, como normalmente seria. Eu acho que faz muito sentido com a história que ela tá contando, a gente realmente não se apegar a esse tipo de personagem. É pra ser um pouco mais caricato, é pra ser meio que como se fosse um perfil que você pode colocar qualquer tipo de pessoa comum. Então, eu achei isso muito interessante. E eu também queria dizer que eu acho o final desse livro genial. E é só isso que eu vou falar. Eu achei genial. Então, acabei lendo também O Alto da Maga Josefa, da Paula Siviero, que eu não sabia, mas também ganhou o prêmio da Odisseia de Literatura Fantástica. E, gente, o que eu posso falar? É o nosso The Witcher brasileiro. Brincadeira, mas nem tanto. Eu amei esse pequeno livrinho aqui, que vai contar meio que as aventuras dessa dupla que não era pra estarem juntos, mas as circunstâncias acabam deixando eles unidos, que é um caçador de monstros e uma maga filha do diabo. O livro ele vai ter esse formato de capítulos que são episódicos, como se fosse... Como é que a gringa fala? Os Monster of the Week ou os Monstros da Semana. Então, cada capítulo vai ser como se fosse um conto, mas que eles acabam tendo certos pontos que vão amarrando um ao outro até chegar no final, que é pra contar meio que a história. Como esses dois personagens vão se entrosando, vão se conhecendo melhor e quebrando seus preconceitos. O cenário desse livro, ele se passa no Brasil, lá pela década de 60, se eu não me engano.
lá no sertão e no agreste. E se tem uma coisa que eu fiquei apaixonado nesse livro foi a descrição do ambiente, que apesar de ser um sol escaldante, um calor do caralho, ele consegue passar um certo tipo de conforto e me deixava feliz, me deixava aconchegante. Também porque ele é um livro mais tranquilo, eu sinto que ele pode ser lido por todas as idades. E o que eu mais gostei é que ele tem esse senso de familiaridade, porque ele se passa no Brasil. Pra mim, o que é mais engraçado sobre ele é que foi a forma que esse livro teve existência, que foi com uma provocação em um grupo de Facebook em que essa pessoa estava falando que ninguém leria um livro de fantasia que se passa no Brasil com nomes brasileiros. A autora conta essa história no início do livro aqui. Então ela foi lá e ela fez. Então muito obrigado, pessoa que provocou, porque agora nós temos, pra mim, um dos melhores livros nacionais que eu já li, e eu sinto que eu vou guardar ele no meu coração, virou um dos meus favoritinhos. Eu realmente gostei muito dessa história. Quando a gente fala de fantasia nacional, eu não sinto que necessariamente nós temos que criar histórias que só se passam no Brasil ou que só tenham a influência brasileira, porque a gente tá falando de fantasia, né? A fantasia nós podemos criar mundos e pegar inspiração de diversos locais, mas não deixa de ser muito legal de conseguir se enxergar, de certa forma, nesses outros mundos. E claro, o Brasil, ele é um país continental, o quinto maior país do mundo. Cada estado tem culturas muito diferentes e dentro de cada estado, cada região também tem as suas culturas, tem os seus sotaques, eu sinto que a gente às vezes esquece disso. Então, mesmo que o livro se passe numa região em que eu não moro, eu consigo sentir a familiaridade pela proximidade de ser apenas um país, mesmo que tudo seja diferente. Mas não é tudo diferente, porque tem coisas que nós somos iguais, sabe? Tem coisas, tem crenças, tem folclore, tem uma história. Compartilhamos uma história. Eu quero ler outras fantasias nacionais que se baseiam muito no nosso Brasil. Não necessariamente que se passam no Brasil, mas que se baseiam no Brasil. Trabalho lindo. Trabalho muito bonito. Eu gostei demais. Por fim, eu li uma HQ, né? Foi o Peixe Mágico do... Eu não vou falar esse nome, mas eu vi que aqui no final dizem que ele também é conhecido como Trungles. Eu sinto que é um pouquinho mais fácil de falar, então me perdoe. Eu não conheço muito da língua vietnamita para realmente conseguir ter ideia de como se fala não só o nome do nosso autor, mas como dos personagens. Eu tenho uma relação um pouco mista com essa HQ. Eu não sei se foi o período que eu li, que foi, como eu falei, eu não tava muito bem de saúde. Eu não tava muito bem da cabeça, porque eu não tava bem da saúde. Mas ainda assim, ele me pegou, de certa forma. Pra começar, eu não sei bem como avaliar histórias em quadrinhos. Histórias em quadrinhos é uma mídia que eu só estou levando a sério de verdade esse ano. Então muita coisa é muito nova pra mim. Mas se tem uma coisa que eu posso falar sobre o Peixe Mágico que acho que é muito difícil de alguém não concordar, apesar de que sim, porque tudo é objetivo, é que eu sinto que esse daqui é o quadrinho mais bonito que eu já li. E, tipo, o traço artístico aqui é incrível, é lindo. Olha isso. Olha o vestido. Olha isso. Olha as linhas, olha a textura, as cores. E aqui nós vamos acompanhar, então, a história desse menino, que ele é filho de uma mãe imigrante, que veio do Vietnã para os Estados Unidos, e ele é um menino gay, e ele quer se assumir para sua mãe, só que ele não conhece as palavras certas em vietnamita para se assumir. Os dois têm esse essa rotina de ler contos de fadas. Os contos de fadas que vão aparecer aqui, eles são meio conhecidos
dos contos de fadas que nós conhecemos, que veio lá da Europa, mas eles também são diferentes por ter meio que uma raiz do próprio Vietnã. E é basicamente isso. A HQ vai ter essas 3 linhas narrativas diferentes, que vai ser as histórias que eles estão lendo, a história do filho tentando se assumir, e também vamos ver um pouco da história da sua mãe e a sua relação em ser uma imigrante. Eu fiquei muito interessado nas histórias reais, nas histórias que estavam acontecendo. O meu maior problema com essa história foi o primeiro conto de fadas, porque ele é o maior, mas ele também pra mim é o mais chato. Depois tem mais 2 contos de fadas que são apresentados e eu amei, gostei muito dos 2, mas infelizmente eles são um pouco mais curtos. Mas eu sinto que isso, depois que acabou o primeiro conto, eu meio que acabei gostando desse corte, porque os contos de fadas, eles são meio que uma representação do que está acontecendo no mundo deles, na história deles como pessoas, né? É uma história que fala muito sobre histórias, sobre fim de histórias, como nós podemos alterar histórias, porque, como eu até já falei aqui, né, são histórias que nós conhecemos, como a Cinderela, a Pequena Sereia, mas elas têm mudanças regionais, mudanças históricas. E às vezes essas histórias que nós conhecemos, elas podem ter tido outras... elas podem ter vindo de outros lugares. Então, o que é original? E às vezes nós podemos alterar essas histórias para algo diferente quando a gente quer dizer algo diferente. Brisei? Talvez um pouco. Lacrimejei bastante no final dessa história. Eu sinto que ela me pegou, assim, com a sua conclusão. Releria ela de novo para tentar pegar um pouco mais. Só o tempo vai me dizer. É o livro que mais está fresco na minha cabeça e eu tento ter certo tempo até eu conseguir falar de uma obra que eu vi ou que eu li. E também gostei muito que no final tem o autor, ele fala um pouco sobre... tem as notas do autor, né? E não só ele vai falar um pouco sobre escolhas de design que ele fez para as ilustrações, mas ele também vai falar um pouco do contexto histórico do Vietnã e um pouco de... tipo, é bem pincelado, mas para quem não sabia nada sobre o Vietnã, isso é ouro, que eu gostei bastante e eu quero pesquisar um pouco mais sobre o Vietnã em si. É, bastante coisa. Então é isso, essa foi as minhas leituras de julho, eu estou muito feliz com essas leituras. A minha lista de livros para esse próximo mês, que é agosto, continuam o resto dos livros que eu acabei não lendo na maratona, que vai ser A Mulher de Preto, A Única Certeza é a Morte e O Após o Anoitecer, do Haruki Murakami. Eu também vou começar a ler o último livro da trilogia, A Guerra da Papoula, que é A Deus em Chamas. E vou ver se eu também começo a ler O Hobbit, que é um dos livros que eu mais estou querendo ler agora. E é isso, muito obrigado quem acompanhou até aqui e até o próximo vídeo.